Olá, tudo bem? Vamos então a mais uma videoaula de corporeidade. Nas próximas videoaulas vamos falar sobre corpo, propriedade e limite meta. Hoje vamos dar início a uma nova etapa da valorização do corpo e primeiro eu quero deixar uma simples pergunta para você. Seu limite é a sua meta ou sua meta é o seu limite? Nessa etapa vamos falar muito sobre isso. Vamos falar do corpo enquanto dívida, enquanto capital. E no final você se sentirá pronto para responder a essa simples pergunta que eu fiz. É nessa sociedade da fragilidade que o conceito de corpo-propriedade torna-se pertinente para descrever a forma da experiência de cada indivíduo com o seu corpo. O conceito de corpo próprio, tão importante para o pensamento moderno, designava um corpo que participava da gênese, da criação de uma identidade, podendo por isso mesmo questioná-la. O corpo-propriedade designa aquele adequado a uma identidade. Pensemos, por exemplo, no fenômeno contemporâneo do transexual. Este conceito descreve também a segunda forma do corpo entrar no mercado. Se o capitalismo industrial erigiu o corpo como fonte de energia, o capitalismo da superprodução o requer como corpo que consome e que é capaz de ser objeto de consumo. Não se trata apenas da imagem bela e jovem que pode ser vendida porque vende. Trata-se ainda daquilo que as novas tecnologias tornaram possível: venda ou aluguel de órgãos. As duas últimas características são as decisivas. Hoje o corpo é simultaneamente capital e dívida. Eu vou explicar um por um. Primeiro, capital, porque imagem sedutora a ser oferecida aos outros. A importância política dos corpos belos e midiáticos suplantou já há algum tempo aqueles dos intelectuais. E dívida, pela herança genética e pelos hábitos. Hoje só aceitamos sacrifícios, só abdicamos do prazer momentâneo quando temos em vista nossa imagem futura ou os riscos que as ações implicam. Deixa eu explicar assim mais detalhado. O corpo enquanto capital. Quando você tem um dinheiro, um capital para ser investido, você guarda e cuida dele, né? Você vai colocando uma poupança e sempre que puder vai colocando um pouquinho mais, vai tendo um cuidado muito grande por ele. Quando você precisar, acontecer um imprevisto, você tem de onde tirar, você tem de onde absorver um dinheiro, pagar uma dívida, alguma coisa, não é? Assim também é o corpo. Muitas vezes as pessoas têm um corpo bonito, né, mas nunca se deram conta que pode, por exemplo, ganhar dinheiro usando esse corpo. Simplesmente dá um tratamento especializado a esse corpo, não exatamente por conta do corpo propriamente dito, muitas vezes por conta da saúde, do bem-estar, da estética. Mas quando você precisa ganhar um dinheiro e quando você não vê mais nenhuma possibilidade, você fala, poxa, de repente eu posso utilizar o meu corpo como modelo. Então esse é o corpo enquanto capital. Agora, o corpo enquanto dívida. Quando a gente fala herança genética e pelos hábitos, é exatamente herança. Se você está numa família que come mal, que se alimenta mal, você pode desenvolver algumas doenças e alguns transtornos alimentares. Se você não tem uma alimentação regrada da forma correta, a probabilidade de você desenvolver uma obesidade é enorme. Ao passo que, se no seu convívio, na sua família, todos alimentam da forma correta, evita gorduras, excesso de gorduras e tudo mais, você vai crescer com um corpo saudável. Então essa é a herança, a genética. Por isso a gente fala o corpo dívida. Você tem uma dívida que você vai herdar. Não foi você que desenvolveu esse problema, você herdou. De modo genérico,
toda e qualquer produção hoje, seja ela de bens ou de si mesmo, depende da antecipação. Voltando um pouquinho ainda na dívida, tem uma outra parte que a gente fala também sobre a questão de você só abdicar de alguma coisa quando você vê ou você percebe alguns riscos futuros. Por exemplo, eu penso no momento, poxa, eu podia fazer isso, vai ser maravilhoso. Um exemplo claro, de repente um esporte radical. A pessoa fala assim, eu posso participar desse esporte e tudo mais, mas isso pode gerar o quê? Sequelas. Pode gerar alguns traumas, algumas fraturas, que vai me deixar impossibilitado no futuro. E muitas vezes você abre mão daquilo no momento. Por fim, se ele é capital, o corpo, e dívida, a relação entre consciência e corpo é administrativa. Você administra. A consciência deve assegurar a boa gestão dos riscos e do potencial de sedução. Eis porque os comportamentos compulsivos ganham destaque na mídia e nos profissionais de saúde mental. Perturbam a boa gestão do corpo. São uma forma de sublevação, revolta do corpo que o arruína. Graças ao conhecimento de nossos fatores de risco, em pouco tempo nós podemos fazer de nossos velhos centenários alertas. Na condição, porém, de conhecer nosso capital saúde e de assegurar sua autogestão, do mesmo modo como gerimos nosso patrimônio imobiliário. Como este capital saúde são fatores de risco, virtualidades de adoecer segundo a conjunção entre herança genética e hábitos, o que devemos administrar são nossas vidas. O que falamos agora já possibilita entrever a nossa experiência da morte que está se formando em nossa atualidade. O objetivo da administração de dívidas é o prolongamento da vida. Na realidade, a propagação pela epidemiologia do conceito de morte prematura já nos adiantava essa nova experiência. Só é possível falar de prematuridade se porventura for concebível algo como a hora certa de se morrer. O recuo às experiências cristã e moderna permitirá a percepção do que nos distingue, ao mesmo tempo em que torna menos obstrusa a concepção atual de limite. E, aliás, na próxima aula vamos falar sobre isso, a questão de limite. E assim encerramos mais uma videoaula de corporeidade. Até a nossa próxima aula. Até lá!